Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa segunda-feira, vivendo a igreja à espera do Senhor neste tempo do Advento, celebramos hoje a solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria, estando em íntima união com o mistério da encarnação. Maria é a imagem eloquente da discípula que espera o Senhor e confia em sua palavra. Antes de gerar o verbo no seu útero, ela já gerava a palavra em seu coração e em sua vida. Por isso, a Imaculada Conceição é a imagem da igreja à espera de que se cumpra a palavra do Senhor. Então, unidos em uma só fé, né, que nós possamos celebrar a liturgia. Então, a primeira leitura está em Gênesis capítulo 3, versículo 9 a 15, depois o versículo 20. Gênesis capítulo 3, versículo 9 a 15, depois o versículo 20. O Senhor Deus chamou Adão, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim, e fiquei com medo porque estava nu, e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Então, a solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria situa-se dentro do contexto litúrgico celebrativo do Advento e Natal. A memória da Mãe de Jesus ajuda-nos a recordar que a espera pelo Senhor que vem deve ser vivenciada em um processo de conversão e de vigilância constante. O dogma mariano, celebrado nos recorda de que Maria é a imagem da nova criação, pois é isenta de toda ruga e mancha trazida pelo pecado original. Então, a primeira leitura do Gênesis, que nos relata a queda, torna-se uma antítese do Evangelho. De um lado, o casal primogênito pecou e afastou-se de Deus. A consequência da desobediência é a vergonha, a irresponsabilidade e a imaturidade. A pergunta divina, onde estás? É mais de ordem existencial religiosa do que geográfica. A partir do pecado, o ser humano envergonhado foge e se esconde de Deus, o Criador. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 6, depois o versículo 11 a 12. Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 6, depois o versículo 11 a 12. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão de sua vontade, para o louvor da sua glória e da sua graça, com que ele nos cumulou no seu bem-amado. Nele também nós recebemos a nossa parte, segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade. Nós fomos predestinados a sermos para o louvor de sua glória os que de antemão colocaram a sua esperança em Cristo. Então, a segunda leitura, da carta de São Paulo aos Efésios, na carta de São Paulo aos Efésios, fala para a gente que em Cristo ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, que nós possamos sempre louvá-lo e glorificá-lo e anunciar a boa nova do reino a todos. Que a gente possa anunciar a boa nova do reino de Deus, dar testemunho da palavra de Deus, testemunho do Evangelho de Cristo.
E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38. Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Então, o evangelho de hoje fala pra gente que Maria é a cheia de graça, a bendita entre todas as mulheres da terra, uma vez que viu realizar-se em si mesma as promessas de Deus. O sim da Virgem redime a culpa de Eva e oportuniza à humanidade a contemplação da salvação com a encarnação do Filho Jesus. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.